Oi, pessoal. Vamos começar com um exemplo aqui para a gente calcular os máximos e mínimos, né, de uma determinada função, para vocês começarem a ver isso em prática, né? Então, eu tenho essa função aqui, tá? Y igual a x ao cubo menos 27x. E eu quero calcular máximos e mínimos, tá? Então, eu vou começar aqui falando, então, usando, só para usar o termo correto, vou colocar o termo pontos críticos, tá? Por enquanto, porque só depois a gente vai descobrir, né, se esses pontos vão ser máximos ou mínimos. Então, primeiro eu começo procurando quais são os pontos críticos. O que eu vou ter que fazer, então? Para achar os pontos críticos, eu vou calcular a derivada e igualar a zero, tá? Sempre. Então, eu vou começar calculando a derivada dessa função. A minha função, ela é x ao cubo menos 27x. Vou derivar essa função. Vai cair aqui pela regra da potência, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 27, tá? Então, essa é a derivada da função. Para achar os pontos críticos, eu vou pegar a derivada da função e vou igualar a zero. Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 27x é igual a zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa equação. Então, eu tenho 3x ao quadrado menos 27 é igual a zero. Como que eu resolvo essa equação? Eu posso fatorar um 3 aqui, né? Porque eu tenho 3 que multiplica, né? Isso aqui é 3 vezes 9, então isso aqui é a mesma coisa que 3x ao quadrado menos 9 igual a zero. Como 3 não é igual a zero, para isso aqui ser zero, né? X ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero. Então, x ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero, tá? Dessa forma, o x, então, tem que ser mais ou menos a raiz quadrada de 9, tá? Esses vão ser, então, os x críticos, tá? Então, eu tenho duas opções, né? Ou, vou colocar aqui, ou x crítico é igual a mais raiz de 9, ou seja, 3, ou x crítico é igual a menos raiz de 9, ou seja, menos 3, tá? Então, esses são os dois pontos críticos que satisfazem a minha equação. Então, eles vão ser pontos de máximo ou pontos de mínimo. E agora, eu preciso descobrir se eles vão ser pontos de máximo ou pontos de mínimo, tá? Então, vamos lá. Aí, agora, a minha pergunta é máximo ou mínimo, tá? Vou colocar aqui de azul. Então, pergunta é máximo ou mínimo? Tá? Lembrando que eu tive aqui, então, dois pontos críticos, tá? O primeiro ponto crítico era 3, e o segundo ponto crítico era menos 3, tá? Eu vou ter que checar para cada um desses pontos críticos se nós estamos lidando com o máximo ou com o mínimo. Então,
Então, para x crítico 1, né, que é igual a 3, eu vou calcular, então, primeiro a segunda derivada. Então, qual que era a função mesmo, né? A função que nós tínhamos era, tá aqui, ó, x ao cubo menos 27x. Então, eu tinha y, função original, é x ao cubo menos 27x, tá? O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular, já calculei a primeira derivada, e eu já tenho aqui que a primeira derivada dava 3x ao quadrado menos 27. Primeira derivada, 3x ao quadrado menos 27. Vou calcular a segunda derivada, tá? Então, a segunda derivada vai dar quanto? Bom, vai cair aqui pela regra da potência, ela vai dar 6x, tá? E derivada de constante é zero. Então, isso aqui é o que nós vamos usar, tá? E nós vamos usar isso aqui, então, primeiro, para x crítico igual a 3. Para x crítico igual a 3, y duas linhas, né? Calculado aqui para x crítico 1, que é igual a 3, vai dar 6 vezes 3, vai dar 18, tá? Se deu 18, isso indica que ele isso é positivo, e sendo positivo, isso indica que ele é um ponto de mínimo, tá? Aí agora, eu vou calcular a mesma coisa para o x crítico igual a menos 3. Então, para x crítico 2, né, que é o igual a menos 3. Eu não preciso calcular tudo de novo. Então, na verdade, toda essa primeira parte aqui eu poderia ter feito antes, tá? Até aqui. Só aqui é que eu tô substituindo para x crítico igual a 3, e agora eu vou substituir para x crítico igual a menos 3. O que que eu tenho, então? Eu vou ter a mesma coisa, né? Y duas linhas é igual a 6x, só que agora eu tenho que calcular isso aqui no segundo ponto crítico, que é menos 3, tá? E nesse segundo ponto crítico, isso aqui vai dar 6 vezes menos 3, vai dar menos 18, tá? Como isso aqui é negativo, isso aqui vai ser um indicativo de que o ponto que eu tô procurando, no caso o ponto 3, é um ponto de máximo, tá? Então, o que que nós temos aqui, né? Nós já sabemos que o ponto 3 é um ponto de mínimo e o ponto menos 3 é um ponto de máximo. Já é algo interessante para eu começar a esboçar a minha função. Uma outra coisa que é interessante para esboçar a minha função, que me ajuda, tá? Então, eu vou calcular, mas já não tem a ver com máximos e mínimos, é achar as raízes, né, dessa equação. Mas, por enquanto, o que eu sei é que o ponto 3 é um ponto de mínimo e o ponto menos 3 é um ponto de máximo. Vou calcular também as raízes da equação, só para me ajudar. Então, as raízes, né? Tá? E lembrando que raízes são os pontos onde a função é zero. Tá? E isso da função original. Isso eu vou fazer só para me ajudar
a esboçar a função melhor. O que que eu faço? Eu tinha aqui y igual a x ao cubo menos 27x. E eu quero saber em que ponto ela vale zero, tá? Bom, eu posso fatorar o x nesse caso. Isso é x ao quadrado menos 27. Isso aqui vocês já aprenderam, tá, gente? Então, as raízes da minha função, uma é x igual a zero, tá? Então, vou botar xr1 igual a zero. A outra, eu tenho que ter x ao quadrado menos 27 é igual a zero. E isso implica, então, que x é igual a mais ou menos a raiz de 27, tá? Mais ou menos a raiz de 27, vocês podem ainda fatorar, e vocês vão ter 27 é 3 vezes raiz de 9, então isso aqui vai dar mais ou menos 3 raiz de 3, tá? Isso aqui, se vocês não lembrarem, vocês podem estudar. Então, nós vamos ter 3 raízes, tá? Nós vamos ter aqui 3 raiz de 3 e menos 3 raiz de 3, tá? Vou colocar aqui, menos 3 raiz de 3, tá? Então, essas aqui são as raízes da função. Isso aqui é para ajudar a esboçar o gráfico. E agora eu vou esboçar o gráfico para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu junto todas essas informações que eu tinha anteriormente e vou esboçar o gráfico aqui, tá? E vai ser só um esboço mesmo, viu, gente? Não vai ser nada muito elaborado, tá? E, inclusive, eu vou falar para vocês, eu não vou calcular algumas coisas aqui, mas eu vou falar para vocês como é que vocês podem calcular depois. Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho que ver todos os pontos que são importantes para minha função. Eu descobri que o 3, tá? Vou marcar aqui o 3, tá? Mais ou menos aqui, em algum lugar. Vamos supor que o 3 seja aqui. E o menos 3 seja aqui. Tá? O 3, ele é um ponto... deixa eu voltar, porque eu não lembro. O 3 é um ponto de mínimo, tá? E o menos 3 é um ponto de máximo. Então, eu sei que a minha função vai ter um máximo aqui e um mínimo aqui, tá? Eu sei que 0 é uma raiz, vou marcar as raízes de outra cor, só para não confundir, tá? E eu sei que 3 raiz de 3 e menos 3 raiz de 3 são outras duas raízes, tá? Então, vou colocar aqui, vai ser só um esboço mesmo, gente. Então, vou colocar aqui, depois vocês podem calcular direitinho. Aqui vai ser, então, 3 raiz de 3 e menos 3 raiz de 3. Vou colocar aqui de preto. Tá? O que que acontece? O meu gráfico, ele passa no zero nesses 3 pontos e ele é um ponto de máximo nesses 2 pontos, menos 3 e 3, tá? Falta eu descobrir qual que é o valor de y, porque nas raízes ele vai passar exatamente nesses pontos aqui que eu desenhei, tá? Falta eu descobrir o valor de y da função original nesses pontos onde ela é máxima. Então, vamos calcular isso aí. Então, já volto aqui no meu esboço, peraí. Então,
o que eu vou calcular, marcar aqui é o valor de y na função original, certo? É algo que eu preciso saber. Na função original, nos pontos de máximo e mínimo, né? Os pontos críticos, tá? Porque para esboçar o gráfico, eu preciso disso. Então, o que eu vou fazer? Os pontos de máximo e mínimo, eu sei que são 3 e menos 3, eu volto na função original, y igual a x ao cubo menos 27x, e calculo simplesmente y em 3, tá? Vai dar 27 ao cubo, 3 ao cubo dá 27, né? Menos 27 vezes 3, tá? Então, aqui deu 27, menos 27 vezes 3, só pra gente fazer a conta rápido, né? Isso aqui é a mesma coisa que 27, que multiplica 1 menos 3, tá? 1 menos 3 é menos 2, então isso aqui vai dar menos 54, tá? Isso aqui é álgebra, gente, eu tô fazendo rápido, tá? E no outro ponto, em y igual a menos 3, isso vai dar, menos 3 ao cubo vai dar menos 27, tá? Menos 27 vezes menos 3. Menos 27 vezes menos 3, tá? Posso fatorar também aqui o menos 27, então vai ficar menos 27 que multiplica 1 menos 3. Certo? Então, isso aqui vai dar menos 2, vai ficar menos 27 vezes menos 2, isso aqui vai dar 54, tá? Bom, tudo isso pra gente descobrir que o y, quando o x vale 3, é menos 54, e quando o x vale menos 3, é mais 54. E aí, a gente consegue esboçar o nosso gráfico. Então, esboçando o nosso gráfico, tá? Só lembrando, aqui são as 3 raízes, tá? Então, ele vai passar pelas 3 raízes. O 3 é um ponto, lembrando, né? O menos 3 é um ponto de... tem que voltar aqui e ver. Menos 3 é um ponto de... 3 é um ponto de mínimo e menos 3 é um ponto de máximo, tá? Então, a gente vem aqui, esboça. Tá bom? Quando chegar aqui no menos 3, fazer aqui. Tá? Isso aqui vai ser um ponto de máximo. Aí, ele vai passar pelo 0. Quando chegar aqui no 3, ele vai atingir um ponto de mínimo. Tá? E aí, ele volta passando aqui exatamente pela raiz, tá bom? Nesse ponto, os valores de x que eu calculei foram, então, 54 e menos 54, tá? Então, com isso, eu já consigo esboçar essa função, mesmo sem a ajuda, né, de um software, né? Eu já consigo esboçar essa função. E, na verdade, essa técnica que nós aprendemos para calcular máximo e mínimo, a gente pode calcular máximo e mínimo sem se preocupar, né, com esboçar uma função, tá? E nós vamos poder fazer isso, a ideia é que a gente consiga fazer isso para funções muito mais
complexas do que pura e simplesmente um polinômio, tá bom, gente? Então, esse é o exemplo, eu vou ficando por aqui, tem muito mais exemplos no livro, tá, gente? Então, deem uma olhadinha lá, estudem bastante. Abraço, até mais!